Realidade social e política. A realidade social e política no período compreendido entre 1925 e 1935 é caracterizada por fatos de grande complexidade, cuja análise este artigo não pode comportar. Sempre-se, no entanto, que, no plano internacional, após a Revolução Soviética de 1917 e o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, Thomson, 1979, o mundo foi agitado pelo fracasso da Liga das Nações, pela crise econômica iniciada em 1929, pela ascensão do nazifascismo. Numerosos psicólogos e psiquiatras pagaram elevado preço, seja por sua condição ética enquanto judeus, seja por suas crenças ideológicas e práticas políticas. No Brasil, além das repercussões daqueles fatos que se estenderiam pelos anos 30, acontecimentos marcantes não podem ser esquecidos, ainda que de passagem devem ser lembrados acontecimentos culturais, como o modernismo, políticos e também culturais, como o crescente sentimento nacionalista de que Lobato se fez um dos mais ardentes apóstolos políticos, a exemplo do tenentismo. Teria Ulisses pernambucano ficado indiferente a tais episódios? Teria ficado indiferente a outros episódios, como a coluna Prestes aos 18 do Forte, a ascensão de Vargas, a rebelião constitucionalista de São Paulo, a mentalidade operária que se construía ao discurso socialista, ao movimento comunista que lutava por um espaço próprio. Em Pernambuco, ao governo Sérgio Loreto, 1922 a 1926, seguira-se o Estácio Coimbra. A Revolução de 30 levou Coimbra ao exílio, no que foi acompanhado por Gilberto Freire. Então, seu secretário particular, o inventor Carlos de Lima Cavalcante, prestigiou Ulisses Pernambuco, chamou-o para dirigir a Tamarineira, consentindo a reforma inovadora antes mencionada. Contudo, Ulisses não se limitava a seus doentes e a seus testes, sem que tenha tido envolvimento político partidário. Desenvolveu uma ação inegavelmente política em defesa das minorias sociais, os deficientes e doentes mentais, os negros, sobretudo os negros, a defesa da livre prática das seitas africanas, então proibidas por lei de funcionarem. Cavalcante, em 1937, jogou seu prestígio e liderança ao prol de uma causa que feria costumes de brancos, eclesiásticos e poderosos. Foi assim que, em 1932, procurou os babalochixas e convocou todos os presidentes das seitas africanas do Recife para uma reunião na diretoria da assistência a psicopatas de Pernambuco, por ele presidida. Naquela oportunidade, comprometeu-se por iniciativa própria a lutar pela existência legal de suas crenças. Teve êxito em seu intento, como escreve Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, 1958, segundo volume, página 671. Só a partir da ação de Ulisses Pernambuco entre 1930 e 1935
foi possível que a política de Pernambuco reconhecesse como seitas religiosas associações de negros indistintamente classificados como catimbó. Mais ainda, quando em 1934 foi promovido o primeiro Congresso de Estudos Afro-Brasileiros, ideia original de Gilberto Freire que Ulisses observou. Freire, 1959, reuniu de maneira extravagante e um tanto burlesca pais de santo e cientistas sociais de renome internacional. Ulisses pernambucano fora longe demais, nem ficaria aí, narra Luiz Cerqueira, 1979, que em 1974, jovem estudante vindo de Alagoas procurou Ulisses pernambucano com um questionário com o qual tensionava estudar as condições de vida do estudante pernambucano. Queria ajuda material para realizar seu trabalho. Ulisses negou. Fez mais. Orientou-o, criticou-o, deu-lhe cartas de apresentação e o advertiu de que o ambiente político era então muito tenso e o mais inocente gesto poderia ser taxado de comunista. Compreensão clara do tempo, mas inútil, lembra ainda Cerqueira, 1979. Em um texto não raro comovente, um fato indicador daquele homem e daqueles tempos, poucos meses depois de assumir em 1931 a assistência a psicopatas, Arthur Marinho, seu amigo e secretário da Justiça em Pernambuco, a quem estava subordinada a assistência a psicopatas, pede-lhe para prestar uma declaração falsa a propósito de um político que o novo poder pretendia alijar. Declarar que estivera internado na Tamarineira, respondeu-lhe Ulisses. Procure outro diretor. Arthur Marinho não procurou outro diretor, mas, como prossegue Cerqueira, em 1933 o secretário já era outro. Houve outros casos contrariando a prática vigente, não se curvava, defendia, diz ainda Cerqueira no mesmo local, valentemente à sua maneira, verbas para seus doentes e respeito por sua obra de administrador. Em 1935, Ulisses Pernambuco era um homem incômodo por sua competência, seu prestígio, sua produção intelectual, sua ação administrativa, sua independência de pensamento, sua defesa das minorias de uma sociedade mais justa para os doentes e deficientes mentais, os negros, as crianças, os pobres, os sem escola. O movimento comunista foi o oportuno pretexto. Era tempo de recrudescimento da caça às bruxas. O mito do agitador ganhava mais forças. Ulisses Pernambuco foi preso como comunista. Permaneceu preso por 40 dias. Foi aposentado a bem do serviço público, sem que tenha havido uma ação punitiva generalizada. Registrou-se um certo esvaziamento das equipes, desarticulado como grupo homogêneo. Nem por isso seus componentes deixaram de dar continuidade a seus estudos e suas práticas em outros locais. Na Faculdade de Medicina ficaram alguns, entre estes José Lucena, que posteriormente assumira a cátedra de Psiquiatria e até aposentar-se
formal ou informalmente, a conduziria com invulgar competência. Anita Paz Barreto permaneceu no Instituto até 1938, de 1942 a 1937. Dirigiu a Escola Aires Gama, hoje Ulisses Pernambucano, destinada à educação de crianças excepcionais, de 1950 a 1956. Atuou como primeira psicóloga da Clínica de Conduta da Faculdade de Filosofia do Recife, onde foi igualmente professora de Psicologia de 1952 a 1969. Foi professora de Psicologia aplicada à educação na Universidade Federal de Pernambuco, então Universidade do Recife, aposentando-se naquele ano de 1959 a 1964. Esteve afastada do ensino na universidade, exercendo então os cargos de assessora para assuntos educacionais na Prefeitura do Recife, diretora da Divisão de Ensino do Movimento de Cultura Popular, presidente da Fundação da Promoção Social e secretária da Educação do Estado de Pernambuco no governo de Miguel Arraes. Além da prática educativa e psicológica, Anita Paz Barreto realizou ainda vários estudos sobre a psicologia aplicada e educação de crianças portadoras de deficiência mental. Em 1955, na 7ª reunião anual da SBPC, apresentou trabalho sobre a psicodiagnóstico de Rorschach aplicada a crianças. Terceiro período, 1936 a 1943. Privado dos meios de que até então dispunha, no âmbito do Estado, para realizar sua obra, Ulisses Pernambucano voltou-se para a iniciativa privada, criando o Sanatório Recife. Ali continuou produzindo como profissional no campo médico, mas não voltou a realizar pesquisas no domínio da psicologia. O fato de não tornar a pesquisa no domínio da psicologia não significava ter deixado de se servir dela. De fato, o uso de testes psicológicos de inteligência e de personalidade como instrumentos auxiliares no diagnóstico psiquiátrico foi uma marca característica de seu método de trabalho. Aliás, este continuaria a ser um modelo adotado por seus antigos discípulos, tanto que vários deles se fizeram profundos conhecedores das técnicas projetivas. Ulisses Pernambucano faleceu em 1943, aos 51 anos. De formação médica, Ulisses Pernambucano realizou um notável trabalho como pioneiro da psiquiatria social na América Latina e um dos pioneiros da psicologia aplicada no Brasil. No que toca à psicologia, seu principal mérito consiste em ter incutido em seus colaboradores a necessidade de pesquisar a realidade local e de basear sua prática nos resultados das pesquisas realizadas. Teve seu trabalho enriquecido pela capacidade administrativa que demonstrou nos serviços que dirigiu, seja do ponto de vista organizativo,
seja pela criatividade, pela incessante luta por melhores condições de trabalho e pelo exercício da liderança das equipes. No que concerne à prática psiquiátrica, além de inovações terapêuticas, como praxiterapia, hospital aberto, utilização dos recursos psicológicos, atenção dada ao conhecimento das famílias dos pacientes através da instituição de visitadores sociais, favoreceu por parte de seus colaboradores a realização de estudos de cunho antropológico e social, objetivando o melhor conhecimento da realidade em que seus pacientes estavam inseridos. Modelos alternativos ao princípio do equilíbrio de Friedrich Herder, fundamentos teóricos e testes empíricos. Em 1946, Friedrich Herder publicou um artigo de 5 páginas no jornal of Psychology. Raramente, tampouco deu ensejo a tanto. A ideia de equilíbrio, balance ali apresentada foi de impressionante valor heurístico, suscitando uma enorme quantidade de trabalhos teóricos, por exemplo, Abelson e Rosenberg, 1960, Cartwright e Harry, 1956, Newcomb, 1968, e empíricos, por exemplo, Aderman, 1969, Burdick e Burns, 1958, Jordan, 1953, Rodrigues, 1965, 1967 e 1968, entre outros. Ademais, o princípio do equilíbrio constitui a origem de outras posições teóricas ancoradas na ideia básica de coerência cognitiva, ensejando o nascimento de importantes teorias em psicologia social, tais como a teoria de Newcomb, 1953, sobre os atos comunicativos, a de Osgood e Tannenbaum, 1955, sobre o princípio da congruência, a de Festinger, 1957, sobre dissonância cognitiva e outros mais. Rodrigues e Newcomb, 1980, apresentam um resumo suficientemente esclarecedor do princípio do equilíbrio de Herder. Dizem eles, quando Fritz Herder introduziu suas ideias sobre equilíbrio cognitivo, ele o fez de uma forma bastante modesta e limitou-se ao comportamento social e à percepção social. Ele postulou que um bom número de comportamentos interpessoais e percepções sociais são determinados, ou pelo menos codeterminados, por configurações cognitivas simples. Herder, 1956, página 111. A noção de equilíbrio cognitivo representa uma classe de tais configurações. Quando Herder elaborou um pouco mais o conceito de equilíbrio cognitivo, afirmou que ele designa uma situação na qual as unidades percebidas, entidades experimentadas como agrupadas, e os sentimentos experimentados, atitudes como mais comumente rotulados, coexistem sem tensão. Não há, pois, nenhuma pressão em direção à mudança, quer a organização cognitiva, quer o sentimento. Página 176. Sentimentos ou atitude e elementos formadores da unidade influem
se mutuamente, como Herder o afirma. Uma atitude em direção a um vento pode alterar a atitude em direção a uma pessoa que causa o vento. E se as atitudes em direção a uma pessoa e a um vento são semelhantes, o vento é facilmente atribuído à pessoa. Uma configuração equilibrada existe se as atitudes em direção às partes de uma unidade causal são semelhantes. 1946, página 107. De acordo com a natureza do sentimento de uma pessoa P em direção a outra pessoa O, ou algo X, ele pode ser considerado como positivo ou como negativo em relação à formação de unidade. Seus elementos são percebidos como agrupados e, portanto, formando uma unidade. Um sinal positivo é atribuído à associação entre eles. Quando não existe unidade, então um sinal negativo é atribuído às entidades separadas umas da outra. Consequentemente, quando apenas duas pessoas e nenhuma outra entidade estão envolvidas numa relação interpessoal, um estado de equilíbrio existe quando ambos os membros da, di- da, di- da, dia, do dia têm sentimentos idênticos entre si. Quando considerados a situação em que três elementos, duas pessoas e uma entidade diferente delas estão envolvidas, então temos 8 combinações possíveis ou padrões de sinais como segue. Em seu trabalho original, Herder considerou as situações A, B, C e D como equilibradas e as situações F, G e H como desequilibradas. Daí sua hipótese. No caso de três entidades, um estado de equilíbrio existirá se todas as três possíveis relações forem positivas em todos os aspectos. E a tríade de relações estará em equilíbrio se duas relações são negativas e uma é positiva. E ele acrescenta o caso com três relações negativas. A situação acima descrita não parece constituir um bom exemplo de equilíbrio psicológico, de vez que ela é muito indeterminada. 1956, página 110. Apesar das dúvidas de Herder acerca da natureza da tríade com três sinais negativos, tornou-se uma prática comum, como diz Newcomb, frasear sua fórmula da seguinte maneira: uma tríade é equilibrada se o produto algébrico dos três sinais é positivo, e desequilibrada se o produto é negativo. 1968, página 29. Herder vai mais adiante e diz que, se não existe um estado de equilíbrio, forças em direção a este estado surgirão.
ou mudarão os caracteres dinâmicos da situação ou as relações de unidade serão mudadas através de ação ou reorganização cognitiva. Se uma mudança não é possível, o estado de equilíbrio produzirá tensão. 1946, página 108. Mais tarde, Heider, 1958, diz: por um estado ou situação de equilíbrio entende-se um estado harmonioso, um estado no qual as entidades que fazem parte da situação e o sentimento acerca delas harmonizam-se sem tensão. A psicologia ingênua tem pouca dificuldade em detectar situações de desequilíbrio, como pode ser visto nos seguintes exemplos. P odeia O porque ele é muito semelhante a O é muito semelhante a O, ele sempre imita as pessoas de que não gosta. Ele sempre odeia as pessoas com quem tem que trabalhar. Ele odeia que porque que é semelhante a seu amigo. O, ele evita as pessoas de que gosta. De alguma forma, nós sentimos que os fatores dessas situações não encaixam. Eles parecem puxar em direções distintas. Eles nos deixam com um sentimento incômodo, que só é removido quando uma mudança na situação ocorre, de forma a atingir-se um estado de equilíbrio. 1958, página 180. É talvez por isso que Jordan disse: vimos anteriormente que o princípio do equilíbrio em abstração não necessita de prova, de vez que sua negação provoca confusão e desordem, enquanto sua afirmação faz sentido. Também indicamos que o problema não é se o equilíbrio é verdadeiro ou não, mas que tipo de efeito o equilíbrio tem sobre várias circunstâncias e para vários tipos de agrupamentos cognitivos. 1966, página 91. Os autores desse artigo, Rodrigues e Newcomb, 1980, não concordam com a afirmação de que o princípio não necessita de prova. Muitas exceções ao princípio geral têm sido encontradas. Concordamos, contudo, que no nível intuitivo, equilíbrio é mais confortável que desequilíbrio. As citações apresentadas acima foram incluídas propositadamente no início deste artigo, numa tentativa de fornecer ao leitor uma apresentação tão fiel quanto possível do sentido do equilíbrio cognitivo, tal como apresentado por Heider, 1946 a 1958. Finalmente, apesar do fato de Heider ter sempre posto bastante ênfase no papel da formação de unidade em seus pensamentos sobre os estados de equilíbrio, uma inconteste maioria de estudos empíricos inspirados pelo seu princípio se concentra em triades, que envolvem apenas relações de sentimentos, com poucas exceções, por exemplo, Jordan, 1953, Tiller e Serre, 1977. A grande concentração de estudos empíricos encontrados sobre o assunto diz respeito a relações de sentimentos nas relações do tipo POX. Rodrigues e Newcomb, 1980, página 86 e 90, com pequena adaptação da figura
que representa as 8 configurações decinais das tríades POX. O leitor interessado poderá encontrar em Rodrigues e Newcomb, 1980, assim como em Zhang, 1968, e em Erkner, 1978, ampla revisão dos testes empíricos a que foi submetido o princípio do equilíbrio nestas últimas 4 décadas. O presente trabalho não se deterá neste ponto. Para os fins a que se propõe, é suficiente asseverar que, de uma maneira geral, o princípio do equilíbrio tem sido confirmado empiricamente, ou seja, as médias de desconforto, desagradabilidade, tensão, vontade de mudar, etc., encontradas para as tríades desequilibradas são maiores do que as encontradas para as tríades equilibradas. A razão de a expressão de uma maneira geral ter sido grifada na frase anterior é simplesmente devido ao fato de o princípio eideriano, quando submetido a um escrutínio mais severo, encontrar certas dificuldades. Não rara a tensão ou a desagradabilidade ou a vontade de mudar, encontrada numa tríade equilibrada do tipo menos, menos, mais ou menos, mais, menos. Por exemplo, é maior que a de uma tríade desequilibrada do tipo o menos, menos, menos ou menos, mais, mais. Acontece que as médias de tensão obtidas para as duas outras tríades equilibradas, mais, mais e mais, menos, menos, são taxas baixas que a média resultante para as 4 tríades equilibradas em conjunto é sempre inferior à correspondente às 4 tríades desequilibradas. Esta situação anômala chamou a atenção do autor deste artigo, que em publicações anteriores, Rodrigues, 1965 a 1966, 1967 e 1968, mostrou, entre outras coisas, que além do equilíbrio, duas outras fontes de tendenciosidade cognitiva influem nitidamente na maneira pela qual as pessoas reagem quando consideram situações interpessoais do tipo POX ou estão nelas envolvidas. Essas fontes adicionais de tendenciosidade cognitiva são concordância e atração entre P e O. Newcomb, 1968. Baseado na influência exercida pela atração P e O na tensão experimentada pelas pessoas quando partes integrantes de relações interpessoais do tipo POX, propõe um modelo alternativo ao modelo eideriano, ao invés de distinguir, como o faz Herder, as 8 tríades em equilibradas e desequilibradas, e hipotetizar que as últimas geram mais atenção que as primeiras. Newcomb propõe uma divisão entre 3 grupos: o das equilibradas tríades mais, mais e mais, menos, menos; o das não equilibradas tríades menos, menos, mais, menos, mais, menos, 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 mais, ou das desequilibradas tríades mais, mais e menos, e mais, menos e mais. Nota-se que no modelo de Newcomb apenas as tríades onde o elo afetivo entre P e O
é positivo, isto é, quando a atração entre P e O são diferentes entre equilibradas e desequilibradas. Nos casos em que o elo afetivo entre P e O é negativo, Newcomb as considera como pertencentes à categoria das tríades não equilibradas. Sua expectativa é a de que as tríades equilibradas geram menos tensão que as não equilibradas, que por sua vez provocam menos tensão que as tríades desequilibradas. Em seu influente artigo de 1968, Newcomb apresenta a racional de seu modelo e copiosa fundamentação empírica em apoio a ele. O modelo de Newcomb pareceu-nos durante algum tempo adequado e sobre ele trabalhamos com sujeitos brasileiros, obtendo apoio adicional Rodrigues, 1971, Rodrigues e Ziviani, 1974, Ziviani e Rodrigues, 1976. Recentemente, todavia, pareceu-nos que a previsão da preferência das pessoas pelos diversos tipos de relações triádicas do tipo P-OX poderia ser mais precisa se, ao invés de utilizarmos o único modelo, empregássemos diferentes modelos de acordo com certas circunstâncias dentro das quais as tríades P-OX fossem consideradas baseados na existência já fortemente comprovada do efeito de equilíbrio, de concordância e de atração entre P e O. Nesses tipos de relações interpessoais, procuramos restabelecer as condições em que cada uma dessas fontes de tendenciosidade cognitiva seria predominante. Em seguida, atribuímos pesos diferentes a cada uma dessas três fontes de tendenciosidade cognitiva, de forma a obter para cada tríade uma soma de peso que supomos indicaria a preferência das pessoas por cada uma delas. Quanto maior a soma dos pesos, maior a influência das três fontes de tendenciosidade e, consequentemente, maior deveria ser a preferência das pessoas pelos triades de maior soma de pesos. Um modelo preliminar foi inicialmente proposto, no qual não se fazia distinção entre condições em que uma ou outra fonte de tendenciosidade cognitiva deveria prevalecer, atribuído pesos 1 à presença na triade de equilíbrio de concordância e de atração entre P e 0, P e O, e peso 0, a ausência dessas fontes de tendenciosidade. Rodrigues, 1981, a tabela 1 mostra o modelo construído. Como se vê na tabela 1, as simples atribuições de peso 1 à presença de equilíbrio, concordância ou atração entre P e O, e 0 à sua ausência em cada triade, permite que se hierarquizem os somatórios dos pesos de cada relação P-OX, tal como indicado na última coluna da tabela. Como este modelo inicial diferenciava pouco entre as triades e principalmente porque concordamos com McKinney, 1980, que diz que o importante em psicologia não é apenas verificar se os vários modelos teóricos existem, são ou não válidos, mas sim estabelecer as condições em que
cada um deles melhor se aplica, procuramos restabelecer as condições em que, segundo nosso juízo, cada uma das fontes de tendenciosidade acima referidas mais efetivamente atuariam. Como dissemos anteriormente, Rodrigues e Della coleta nenhum modelo baseado apenas no efeito de uma dessas fontes de tendenciosidade pode adequadamente aplicar os dados empíricos obtidos quando os sujeitos são solicitados a reagir a triades do tipo POX. 1983, página 74. Sendo assim, ocorreu-nos a ideia de restabelecer três modelos distintos, os quais seriam utilizados de acordo com a existência ou não de certas circunstâncias específicas de que levariam em conta ao mesmo tempo as três fontes identificadas de tendenciosidade cognitiva. Os três modelos são: um modelo em que equilíbrio é dominante ED, e dois, modelo em que concordância é dominante CD, e três, modelo em que a atração entre P e O é a fonte de tendenciosidade cognitiva prevalente AD. As circunstâncias em que cada um deles é dominante são as seguintes: quando as 8 triades são avaliadas com termos da sua consistência ou propriedade ou harmonia, espera-se que equilíbrio seja a fonte de tendenciosidade cognitiva mais importante entre as três acima citadas. Se, entretanto, a avaliação é feita em termos de quão agradável a relação interpessoal é, espera-se que a tendenciosidade gerada pela concordância seja a mais saliente. Finalmente, se a relação é avaliada em termos de sua agradabilidade e, além disso, é feita uma suposição explícita de que haverá contato futuro entre P e O, espera que as forças tendenciantes decorrentes da atração entre P e O sejam as mais importantes. Essas suposições levaram Rodrigues, 1981, a construir três modelos alternativos aos modelos existentes de Herder e de Newcomb em relação às triades POX em seu modelo ED, equilíbrio dominante em peso igual, e 2, o equilíbrio às triades equilibradas em termos heredianos e em peso igual a zero. A triade desequilibrada. Além disso, um peso igual a 1 é atribuído à triade quando há concordância entre P e O em relação a X, e peso zero quando não há concordância. Finalmente, um peso igual a 1 atribuído à triade em que a atração entre P e O é um peso igual a zero quando não há atração entre P e O. De acordo com este modelo, a triade mais, por exemplo, tem uma soma total de pesos iguais, a qual igual a 4, do 2 por ser equilibrada, mais 1 devido à concordância entre P e O, e mais 1 em virtude da atração existente entre P e O. A triade menos, por outro lado, tem uma soma total de pesos iguais a 1, de acordo com o modelo ED, 0 por não ser equilibrada, 1 por haver concordância entre P e 0 em relação a X.
e zero por não haver atração entre P e O. Seguindo esse procedimento, para cada uma das 8 triades, obtém-se uma soma total de pesos para cada uma. A ordenação dessa soma de pesos constitui a ordem de preferência em relação a cada uma das triades predita pelo modelo. A soma dos pesos obtidos para cada triade, de acordo com o procedimento acima descrito, a sua resultante ordenação são as seguintes. Raciocínio semelhante é seguido na derivação dos outros 2 modelos sugeridos por Rodrigues, 1981. Assim, o modelo CD, concordância dominante, atribui peso 2 às triades em que há concordância e 0 às em que ocorre discordância, e pesos 1 ou 0 às triades equilibradas e desequilibradas, respectivamente. E ainda pesos 1 ou 0 a triades em que há atração ou não entre P e O, respectivamente. O modelo AD, atração dominante, faz o mesmo, apenas atribuindo peso 2 quando a atração entre P e O é peso 0 quando tal não ocorre. Pesos 1 e 0 são atribuídos respectivamente às triades em que se verifica equilíbrio, concordância e desequilíbrio e discordância. Tal procedimento permite que as seguintes ordenações das triades sejam preditas por estes modelos. A base teórica para a derivação destes três modelos, isto é, para a atribuição diferencial de peso às 3 fontes identificadas de tendenciosidades cognitivas, equilíbrio, concordância e atração entre P e O, de acordo com determinada circunstância, é a seguinte. Herder apresentou seu modelo do equilíbrio com base numa perspectiva gestalista. Disse ele que uma boa parte do comportamento interpessoal é determinado, ou pelo menos codeterminado, por configurações cognitivas simples. Herder, 1946, página 111. Estas configurações cognitivas são consideradas equilibradas ou desequilibradas conforme a estrutura das relações entre elas é ou não harmoniosa e coerente, de acordo com as propriedades gestálticas de agrupamento. Consequentemente, é de esperar-se que, quando P percebe uma situação interpessoal e a avalia em termos de sua coerência ou propriedade ou harmonia, as forças derivadas da tensiosidade ao equilíbrio deverão predominar. Por outro lado, as tensiosidades cognitivas derivadas de concordância e atração devem muito pouco ou menos nada aos princípios gestálticos. Elas parecem decorrer das contingências de reforçamento durante o processo de socialização. De fato, é gratificante e agradável, embora não necessariamente coerente e harmonioso, quanto as pessoas concordam conosco, mesmo quando nós não gostamos delas. Além disso, tal concordância nas relações interpessoais é frequentemente instrumental na obtenção de certos objetivos. Por exemplo, quando alguém decide votar no candidato que nós queremos, e muitas vezes nos possibilita enfrentar melhor uma situação, como salientado por Brinkman.
e Warren, 1973. Portanto, espera-se que concordância seja a força de tendenciosidade dominante, quando a agradabilidade da relação interpessoal é a variável dependente e quando P é parte de uma situação interpessoal em processo. Finalmente, as forças de atração entre P e O devem predominar também quando a agradabilidade da situação é variável dependente. P é parte de uma relação interpessoal em processo e ainda P espera continuar a manter contato com o no futuro. Se por alguma razão nós temos que continuar interagindo com outra pessoa, nós nos sentimos melhor lidando com amigos do que com inimigos, quase que independentemente de concordância em relação a certas posições. É desagradável discordar de pessoas de quem desgostamos quando temos, por razões de força maior, que continuar interagindo com elas. É mais agradável ter discordância com amigos nestas circunstâncias, uma vez que a atmosfera gerada pela amizade existente pode facilitar um acordo futuro. A tabela 2 mostra a classificação das 8 triades em função da preferência por cada uma delas, tal como predito pelos modelos de Herder, de Newcomb e pelos 3 modelos do autor. Vejamos a seguir como os modelos propostos por Rodrigues comparativamente ao de Herder e de Newcomb enfrentaram o desafio de sua verificação empírica. Testes empíricos dos vários modelos. Inicialmente fizemos um levantamento de estudos empíricos publicados sobre o princípio do equilíbrio que permitiam uma hierarquização das 8 triades POX e que possibilitavam, na consideração do procedimento utilizado, identificar se as circunstâncias indicavam predominância das forças no final da sessão anterior. Feito este levantamento, correlacionamos as ordens de preferência pelas triades neles indicadas com as ordens preditas pelos modelos constantes da tabela 2. Rodrigues, 1981. As correlações médias obtidas entre as classificações preditas pelos vários modelos e as empiricamente obtidas em 15 estudos publicados em 4 especificamente planejados para testar os vários modelos. Rodrigues, 1981. Levando-se em conta as condições em que equilíbrio, concordância e atração entre P e O eram os fatores predominantes, são as indicadas na tabela 3. Obtendo-se médias das correlações entre as classificações preditas pelos vários modelos e as empiricamente obtidas em 19 estudos, ver Rodrigues, 1981. Obtemos para o modelo de Herder 0,54, para o de Newcomb 0,69 e para os 3 modelos de Rodrigues em conjunto 0,79. Animados com esses dados, empreendemos outro estudo empírico, Rodrigues e dela coleta 1983, utilizando uma metodologia distinta destinada a testar o poder preditivo dos vários modelos. Neste
estudo, utilizamos a metodologia de pares associados, criando todos os pares possíveis dentre as 8 estruturas. POX 8 vezes 7 dividido por 2 é igual a 28. E solicitando aos sujeitos que indicassem na folha de resposta qual das estruturas do par era a mais coerente. Condição 1. Ou a sua preferida. Condição 2. Ou se ambas eram igualmente coerentes ou não igualmente atraentes ou não atraentes. Tal procedimento permitiu que se comparassem as predições de cada modelo com aquilo que era mais frequentemente indicado pelos sujeitos como sendo sua preferência. Um acerto foi definido como sendo a correspondência entre o tipo de resposta predileta pelo modelo em cada comparação constante de cada par e a resposta mais frequente indicada pelos sujeitos. Duas situações foram criadas, uma em que as condições levavam a esperar-se a maior prevalência das forças em direção ao equilíbrio e uma em que as condições favoreciam a dominância das forças em direção à concordância. Não foi testada a condição em que prevaleceriam as forças em direção entre P e O. Os resultados mostraram que o modelo de Helder acertou 68% na primeira condição dominância de equilíbrio e 50% na segunda dominância de concordância. O Newcomb 68% e 46%, respectivamente, e os Rodrigues e os de Rodrigues 82% e 50%, respectivamente. Embora os resultados desse estudo deixem a desejar em relação ao modelo concordância dominante proposto por Rodrigues, a prova empírica até aqui reportada favorece os modelos de Rodrigues em relação aos de Helder e de Newcomb. Esta constatação nos incentivou a testá-los transculturalmente, utilizando estudos especificamente planejados para este fim. Testes transculturais dos vários modelos, com a especial colaboração de S. Svarvak de Kyoto, Japão, foi levado a efeito um estudo dos estudantes universitários japoneses semelhante ao conduzido por Rodrigues, 1981. 3 condições foram criadas, uma em que o equilíbrio era esperado prevalecer, outra em que a concordância era a fonte de tensiosidade prevalente, e finalmente outra em que a atração entre P e O era dominante, de acordo com a racional teórica especificada após a apresentação dos modelos de Rodrigues na introdução desse trabalho. A tabela 4 mostra os resultados obtidos. Como se vê, à exceção da condição 2 para os sujeitos do sexo masculino, as correlações RHO de Spearman entre as classificações preditas pelos modelos e as empiricamente obtidas favorecem os modelos propostos por Rodrigues. O mesmo não se verificou, todavia, com a réplica do mesmo estudo com sujeitos norte-americanos do sexo feminino. Estudantes da Universidade de Maryland, com a colaboração de Judson Mills, foram
foram coletados dados para as 3 condições do estudo naquela universidade norte-americana. A tabela 5 indica o que foi encontrado. Vê-se que na amostra norte-americana, o único modelo capaz de fornecer correlações elevadas RHO igual a 0,93 é o modelo AD de Rodrigues, dependente da condição experimental. Isto obviamente não era esperado e se opõe aos resultados encorajadores obtidos anteriormente e aqui reportados. Preocupados com esta desconfirmação, repetimos o estudo no Brasil no segundo semestre de 1984. Novamente, o modelo AD de Rodrigues foi o melhor preditor de correspondência entre a hierarquização esperada teoricamente e obtida empiricamente. Ver tabela 6. Os resultados da tabela 6 correspondem aos obtidos nos Estados Unidos da América do Norte, porém contrariam os demais anteriormente apresentados, levantando dúvidas sobre a propriedade dos modelos alternativos propostos e não confirmando tampouco os modelos existentes. Veremos para concluir o estado atual do problema após esses 6 anos de pesquisa com os modelos alternativos ao princípio do equilíbrio de Helder.